Olá, amigos e amigas, muito bom dia. Segundou e, claro, estamos falando de democracia. Eleições 2024. Seguimos com a sabatina dos candidatos dos municípios com o maior colégio eleitoral do Espírito Santo. Você, eleitor, eleitora, tem a oportunidade de ouvir, analisar e comparar as propostas dos candidatos que desejam administrar a cidade que você vive. Fique com a gente, acompanhe agora a última entrevista com os candidatos à Prefeitura de Cariacica. E no estúdio do TN hoje para a sabatina, a candidata do PT à Prefeitura de Cariacica, Célia Tavares. Célia tem como candidato a vice Hudson Vassoler. Nosso tempo é de 20 minutos. Candidata, bom dia para a senhora. Bom dia a todos que nos assistem. Vamos agora, o tempo já está na tela, vamos começar a entrevista. Eu gostaria de começar falando com a senhora de saúde. Uma das propostas que a senhora apresenta é criar um sistema inteligente de saúde pública para possibilitar a marcação de consultas, realização de exames e outras especialidades, isso em tempo real. Como é que isso vai ser implementado? Jorge, até aquilo que seria uma coisa muito boa, que é a marcação de consulta online, a atual gestão faz errado. Sabe por quê? Porque as pessoas não estão conseguindo fazer agendamento para consultas, não conseguem fazer os exames. Por quê? Instituíram de uma forma que você tem o dia 25, às 14 horas, para as pessoas acessarem e tentar marcar. 10 minutos não tem mais, ninguém consegue. E aí, essas pessoas que não conseguiram o agendamento só vão poder marcar 30 dias depois. Imagine a angústia de uma família que precisa urgente fazer uma consulta e fazer o exame. Então, quando a gente fala que nós vamos reorganizar, é porque as pessoas imaginam que o fato de alguém ter um celular está na era digital. E não é verdade, não é assim que funciona. Como deve ser feito? Nós temos que ter equipamentos e pessoas nas unidades de saúde, nos CRAS, para fazer essa transição, para marcar para aquelas pessoas que ainda não conseguem ter agilidade com a internet, com essas marcações. Então, é bom que a gente frise bem que é importante. Nós vamos criar o centro de especialidades, as pessoas vão marcar as suas consultas online de forma que não fique essa espera de mais de 30 dias para conseguir fazer seu agendamento. Ainda sobre esse tema, a senhora traz a informação também que há 30 unidades básicas de saúde em Cariacica. Mas a senhora diz que algumas estão em locais inadequados e com problemas de manutenção. Qual seria a solução? Em Cariacica, isso aconteceu na educação. Quando eu assumi a Secretaria de Educação em 2005, nós encontramos várias escolas, várias creches funcionando em locais inadequados. Olha, nós tínhamos uma venda, porta de aço, levantava aquela porta de aço, aquilo ali era educação infantil. A gente tinha a sede de uma associação de moradores e aquela unidade em que as pessoas, para fazer uma reunião para durar 1, 2 horas, dava, mas para a criança ficar lá 4, 5 horas não era correto. A gente tinha vestiário de time de futebol funcionando como creche. Então, nós encontramos essa situação e o que nós fizemos? Nós construímos escolas com padrão de qualidade para atender bem as crianças. É o mesmo que nós vamos fazer na saúde. Então, muitas vezes criaram unidades básicas de saúde em espaços inadequados. São espaços muito pequenos, onde você não consegue ter a estrutura necessária para atender bem a nossa população. Como a senhora citou educação, em relação a esse tema, a senhora propõe, entre aspas, recompor o quadro dos profissionais da educação escolar por meio de concursos públicos. A senhora já tem definido esses pontos? Quando eu assumi a Secretaria de Educação em 2005, George, nós encontramos o seguinte percentual. Mais de 70% dos profissionais da educação eram contratos temporários e cerca de 30% eram concursados. Nós invertemos essa lógica, essa ordem, fazendo concurso público. É o que nós vamos fazer novamente, porque o acesso ao emprego público ele tem que ser por via do concurso público, por processo seletivo, porque você tem continuidade de trabalho. Vamos falar de pobreza, candidata? 80 mil famílias são cadastradas no CadÚnico em Cariacica, considerando o ano de 2024. Dessas, 37 mil famílias estão em situação de pobreza. Como é que a senhora vê esse número? Que ações serão implementadas, já que a senhora fala de um projeto chamado Bolsa Mochuara?
Quando a gente pensa na situação de pobreza, nós temos que lembrar que nós estamos falando de vidas que estão em risco. Nós sabemos que o Bolsa Família, criado pelo governo Lula, pelo governo federal, né, tira as pessoas de situação de penúria. Mas, mesmo assim, este recurso recebido, muitas vezes, não é suficiente para garantir vida digna. Quando nós colocamos no nosso plano de governo a nossa Bolsa Mochuara, nós estamos pensando nestas famílias que estão em situação de vulnerabilidade e a gente precisa investir nas pessoas, dando a ela condições de uma vida digna. É um recurso financeiro que nós vamos dar a essas pessoas que estão em condições de pobreza. Já tem definido o valor? Como é que vai ser? Nós não definimos o valor porque nós precisamos fazer uma análise muito correta, né, dos recursos da Prefeitura, mas eu posso afirmar de antemão que recursos existem. O que nós temos que fazer é colocá-los no lugar certo, né? Vou dar um exemplo para você. A atual gestão contratou, né, prestação de serviços de prontuário online que custa mais de 9 milhões de reais, quando o Ministério da Saúde disponibiliza o prontuário gratuitamente. Só aí a gente tem 9 milhões que a gente pode investir para cuidar das pessoas. Vamos falar de violência contra a mulher. A série histórica do painel de monitoramento da violência da CESP mostra que em Cariacica, de 2020 a 2024, o município contabilizou 36 homicídios dolosos contra mulheres, sendo esses 10 qualificados como feminicídios. Como interromper essa sequência de violência contra as mulheres? Nós precisamos pensar muito bem como nós vamos cuidar das mulheres. Nós sabemos que, historicamente, somos vítimas de violência. E essas violências se apresentam de diversas formas, né? Existem vários tipos, né? Desde as agressões até o homicídio, como você colocou aí. Mas a gente também não pode deixar de mencionar aqui que existe a violência política, como a gente vê, por exemplo, na Prefeitura de Cariacica, que elegeu uma vice e ela foi colocada de escanteio. Então, estas violências, a gente tem que tratá-las. E quando se trata de cuidar da vida, nós colocamos no nosso plano de governo que nós vamos criar o Observatório da Segurança. O que é este observatório? Este observatório vai ter dados e fatos da violência para que a gente possa identificar onde essas violências estão acontecendo, acionar os diferentes setores, aí eu falo desde as polícias até as políticas sociais, para que elas cheguem às pessoas que são vítimas de violência. É um trabalho intersetorial. A questão da segurança é sempre complexo, mas a gente não pode descuidar, porque nós estamos sempre afirmando, parem de nos matar, mas só vão parar de nos matar quando tivermos educação, principalmente para combater o machismo, porque quando se trata, né, dos feminicídios, a gente tem esse elemento central, que é o machismo, que coloca a mulher como objeto, como se ela tivesse dono. Parem de nos matar e vamos criar políticas com a Casa da Mulher Brasileira para acolher as mulheres vítimas de violência e dar a elas um sentido de vida. Eu já vou voltar com esse assunto novamente, segurança, mas antes a gente tem a pergunta do nosso colunista de política, o Eduardo Maia. Por favor, pode soltar. Bom dia, George. Bom dia, Célia. É um prazer tê-la aqui conosco. Candidata, atualmente o PT não tem nenhum vereador na cidade. Por conta disso, é importante para o partido eleger nomes consideráveis nessas eleições? Caso não consiga e a senhora seja eleita, como vai ser a sua atuação para conseguir governar uma Câmara majoritariamente fechada com o atual prefeito? Vai ser complicado ter esse diálogo com os vereadores de oposição ou vai ser tranquilo para a sua possível eleição? Eduardo, muito obrigado pela pergunta. De fato, hoje na Câmara de Vereadores, nós não temos uma única voz que faça questionamentos à administração. E aí o que nós vimos? O prefeito fechou 6 escolas. Fechou em Porto de Santana, fechou em Boa Sorte, fechou em Bela Aurora, no bairro Antônio Ferreira Borges, ou seja, fechou escolas e não teve uma voz na Câmara para falar: prefeito, pare, que isso é errado, a escola tem que abrir. O caos na saúde, aí você não tem uma voz para fazer o questionamento. E eu posso afirmar para vocês que conheço vários vereadores
que são pessoas boas, que poderiam fazer um trabalho correto do que deve ser a ação de um parlamentar. Entretanto, o atual gestor criou uma relação com a Câmara que é do toma lá da cá, e isso é muito ruim para o município. A minha relação com a Câmara vai ser uma relação de respeito. Eu encontro vários deles, inclusive nessa campanha, e vários deles dizem para mim: que bom, candidata, que a senhora está falando. A gente não pode falar. É muito ruim para uma cidade quando um parlamentar não tem o direito a falar, porque a relação que o prefeito estabeleceu com eles é uma relação de uma mordaça, assim como colocou mordaça entre os funcionários. Vamos falar agora do assunto de segurança. Os dados do Fórum de Segurança Pública de 2024 mostram que Cariacica é a primeira cidade do Espírito Santo com a maior taxa de roubo de celulares para cada 100 mil habitantes. São 1.153 roubos. Os ataques acontecem, na maior parte, às 5 da manhã e de 5 da tarde às 10 da noite. Como é que a senhora avalia esses números e como diminuí-los? Esses números mostram para nós que são horários onde os nossos trabalhadores e trabalhadoras estão fazendo seus deslocamentos, saindo de sua casa, indo para o ônibus, né, para chegar ao seu local de trabalho, tanto indo quanto voltando. O que nós temos que fazer? E eu disse agora há pouco, o Observatório da Segurança vai verificar quais são os locais de incidência e acionar as polícias, né? A polícia militar, acionar a guarda. Hoje, a guarda municipal, que precisa ser reorganizada e ampliada, ela fica muito concentrada no centro comercial. E nestes horários, e nestes locais em que nós precisamos ter a atenção, onde as pessoas precisam se sentir seguras, a gente não tem essas guardas atuantes. Então, essa é uma das ações que nós vamos fazer, que a nossa guarda municipal esteja nos locais onde essas incidências ocorrem. Cariacica também lidera o número de homicídios dolosos, de acordo com o Atlas da Violência, para cada 100 mil habitantes. Nesse tema, eu gostaria de ouvir a senhora sobre o que a senhora diz de monitoramento de homicídios de jovens, que a senhora traz no seu plano. A gente sabe que nós temos dados, inclusive matéria que saiu na tribuna, que a gente tem um percentual de 17% da população jovem que nem estuda e nem trabalha. Nós precisamos oferecer à nossa juventude oportunidades, o direito à vida, são eixos importantes, né? Estes jovens precisam ser localizados, aí a gente chama de busca ativa, e dar a estes jovens condições de retomar seus estudos, oportunidades de trabalho. Então, quando a gente fala que a gente precisa cuidar das pessoas, nós estamos falando daquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, e a nossa juventude, na maior parte das vezes, principalmente essas que não estão nem estudando nem trabalhando, estão nessa situação, serão localizados e dado oportunidade a essas pessoas de estudar, trabalhar, se divertir, ter acesso ao esporte, acesso à cultura. Agora eu vou falar algumas perguntas de opiniões da senhora, né? A senhora fica à vontade se quiser estender um pouco. Aborto. Eu sempre defendi a vida, defendo a vida e defeito o preceito constitucional de que nas situações de estupro, de violências, as mulheres possam ter o direito de tomar sua decisão. Educação sexual nas escolas. Muito importante. A gente sabe que nesses momentos da educação sexual, ele se constitui num ambiente adequado para que as nossas crianças que são vítimas de violência possam dizer o que estão sofrendo. São vários exemplos e pesquisas que mostram que as nossas crianças acabam tendo coragem de dizer que estão sofrendo assédio, estão sofrendo violência sexual. A educação sexual é muito importante. Voto impresso. Voto eletrônico. Pergunta sobre conselho tutelar, candidata. A violência contra crianças e adolescentes preocupa em todos os níveis, mas mais ainda porque 90% dos abusadores estão dentro de casa ou é alguém próximo à família. Que medidas podem ser tomadas para proteger as crianças? Uma das medidas, a gente falou agora há pouco, né? Se você tem educação sexual nas escolas, as crianças elas aprendem desde cedo a identificar se aquilo que ela está sofrendo dentro de casa não é um carinho, muito pelo contrário, é uma opressão, é um assédio, porque os professores e os profissionais preparados nessa área, né, vão mostrar, né,
de quais ações são feitas que são violências e elas não podem sofrer isso. Então, isso articulado com os conselheiros tutelares. Então, você tem que ter uma articulação das escolas, dos CRAs, dos conselhos tutelares, para identificar essas diversas violências que as nossas crianças sofrem e os órgãos de segurança serem acionados para que se combata isso. E como você bem disse, normalmente, ou seja, na maior parte das vezes, isso acontece com familiar ou com conhecidos. Então, não é um trabalho fácil de identificar. Por isso que a gente precisa cuidar das nossas crianças, tendo uma escuta muito delicada, muito atenta àqueles indícios que demonstrem que elas sofrem violências. Candidata, o déficit habitacional de Cariacica é de 10%. De acordo com o Instituto Jones, é o terceiro maior do Espírito Santo. Famílias que pagam aluguel muito caro, não têm casa própria. Levando em consideração as famílias do CAD Único, essa pesquisa. Que propostas a senhora traz em relação a esse tema? No nosso plano de governo, a gente aborda essa questão, porque é muito sério, né, você ter famílias que não têm condição de ter uma moradia adequada e um índice grande de famílias que comprometem parte considerável do seu salário, às vezes até 30%, para pagar um aluguel. Então, nós vamos fazer parceria com o governo federal para ter o Minha Casa e Minha Vida e garantir às famílias moradia digna, elas pagando um valor que não comprometa o salário delas e pagando aquilo que vai ser seu. Né, como diz o presidente Lula, todo mundo tem direito a ter uma casinha decente, ter direito de morar com dignidade. Em relação à atenção a animais, pesquisas apontam que o Brasil é o terceiro país com maior número de animais domésticos. Em média, cada família tem até 3 pets. Levando em consideração essa informação e também os casos de violência contra animais que só crescem, o que a senhora apresenta como proposta? Olha, é triste saber que em Cariacica o centro de zoonose foi vandalizado há algum tempo e passado quase 4 anos da atual gestão não se fez nada, está lá abandonado. Nós vamos recuperar o centro de zoonose para ter na nossa cidade um espaço que cuide dos nossos animais. Nós vamos fazer um trabalho no sentido de criar uma sensibilidade para que os nossos animais sejam respeitados, valorizando as ONGs, as entidades que cuidam dos animais, ajudar nas campanhas de doação de alimentos e também colocamos no nosso plano de governo que a gente pode ter um chip nos animais e esse chip, ele vai, através dele, você localiza se esse animal sofreu abandono ou não e quem abandonou esses animais. Esgotamento sanitário, candidata. De cada 100 imóveis de Cariacica, 35 tem rede de esgoto, ou seja, 65 não tem rede de esgoto. Entre os municípios com o número de habitantes de 200 mil, Cariacica é o maior com a falta de rede de esgoto. Qual a proposta da senhora? Bom, nós sabemos que a CESAM tem um contrato para garantir, né, o esgotamento sanitário, mas a gente sabe, como você também disse aí, que a grande dificuldade é fazer essa ligação. O nosso trabalho vai ser uma parceria com a CESAM, para que ela crie as condições necessárias para que as pessoas façam essa ligação. E aquelas famílias do CAD Único, em situações mais vulneráveis, a Prefeitura, junto com a CESAM, fazer essa ligação. Porque nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de defesa do meio ambiente, nós estamos falando de cuidar dos nossos rios. Então, aquelas famílias em situação de vulnerabilidade, parceria da Prefeitura com a CESAM para fazer essas ligações. Sobre transporte, candidata, como a senhora pensa o transporte em Cariacica? Você disse agora há pouco, né, que as pessoas ficam em local sem segurança. Então, nós precisamos garantir que essas pessoas fiquem em locais seguros e precisamos garantir que a CETURB garanta ônibus com horários mais adequados. Nós temos bairros, inclusive, e as pessoas reclamam muito, porque se ela perder um ônibus, ela vai demorar muito para pegar o outro. Então, é preciso conversar com a CETURB para que os ônibus dos nossos bairros sejam atendidos nos horários que a população mais precisa. E a gente precisa também cuidar para que estes roteiros, essas rotas, sejam interligadas para que as pessoas possam ter acesso a diferentes bairros da nossa região. Aquaviário e ônibus são suficientes? Eu sempre defendi o aquaviário, achava uma pena não estar funcionando, agora está funcionando, é preciso ter aquaviário, mas a gente precisa também pensar nas bicicletas, né? É saudável, mas elas precisam circular em locais adequados e hoje em Cariacica a gente não vê muito isso. Então nós vamos cuidar para que
a gente tenha diferentes modais de locomoção na nossa cidade. Candidata, agora o tempo restante para a senhora falar diretamente aos eleitores. Eu quero dizer para você, morador e moradora de Cariacica, o prefeito tem dito que tem 2 projetos, né? Tem dito o projeto dos 8 anos, que é o projeto do prefeito Helder Salomão, que cuidou muito bem da cidade, o melhor prefeito da história de Cariacica. E ele fala que o outro é do ódio. O que eu quero dizer é que a atual gestão é uma gestão da maquiagem, é uma gestão da fake. Ele fala que tem 15 escolas de tempo integral em Cariacica, quando na verdade tem 13. Eu não sei qual é o problema que ele tem com o número 13, que ele não fale que tem 13, que você olha a lista lá no site da prefeitura, tem 13 escolas de tempo integral. Nós vamos ampliar o atendimento em tempo integral, que é isso que a nossa população precisa. Nós vamos construir mais creches. Eu fui secretária de Educação, tinha 4 creches, nós construímos 22 creches, ampliamos as escolas, construímos mais escolas. Nós atendemos muito bem, valorizamos os profissionais. E agora, os moradores de Cariacica querem atendimento à saúde de qualidade. Nós vamos investir para que as pessoas não fiquem sedentas de atendimento. A saúde é prioridade, a educação é prioridade, a segurança é prioridade. E o que acontece hoje? Querem surfar na onda das obras do governo do Estado, que é o governo Casagrande. Nós somos parceiros do governo do Estado e não faremos como a atual gestão, que não dialoga. Quando eu digo não dialoga, no sentido de que faz obras e fecha a escola e atende mal na saúde. Com Célia 13, vocês podem ter certeza que nós vamos cuidar das pessoas. Por isso, vote Célia, vote 13. Candidata, muito obrigado pela entrevista. E a partir de amanhã começa uma nova série de entrevistas ao vivo aqui no TN. Será a vez de receber os candidatos à Prefeitura de Vitória. E por ordem de sorteio, a primeira sabatina com os candidatos a prefeito da capital será com Luiz Paulo, do PSDB. Nós te esperamos às 11h15 em ponto. A gente já volta com Douglas Camargo e as principais notícias do dia.